Quero agradecer a Deus a oportunidade deste momento, poder compartilhar a palavra do Senhor com você. Quero agradecer a sua atenção e convidar você a estar comigo, refletindo no que Deus tem para os nossos corações. O texto que desejo compartilhar é o texto de 2 Pedro, capítulo de número 3, a partir do verso 9, que diz assim: O Senhor não retarda a sua promessa. Alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejam achados imaculados e irrepreensíveis e em paz. E o verso de número 15. E tende por salvação a paciência do nosso Deus, como também o nosso amado Paulo, irmão Paulo, vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Que o Senhor nos abençoe, né? Nesse versículo de número 15, Pedro também fala que o próprio apóstolo Paulo trata do assunto que vamos abordar nesta oportunidade. O tema que quero compartilhar com você, baseado exatamente nesta carta que Pedro escreveu, que é a segunda carta, é este: O Senhor não retarda a sua promessa. Principalmente o versículo de número 9. O Senhor não retarda a sua promessa. Olha quantas promessas encontramos na palavra de Deus descritas ao longo da história do povo de Deus, da nação do Senhor, ao longo da história dos patriarcas, da história dos profetas, da história da igreja primitiva, dos apóstolos. O Senhor cumpriu todas as promessas. E ele não deixa de cumprir uma sequer de suas promessas. E diz o texto que ele é longânimo, ou paciente, não querendo que alguns se percam, mas senão que todos venham a arrepender-se. Que todos venham a arrepender-se. É claro que está aqui nesse texto, irmãos queridos, o capítulo de número 3, de 9 a 14, Pedro fazendo referência à volta do Senhor Jesus Cristo. E que, para alguns, parece estar demorando. Mas nós queremos refletir nisto, nesta oportunidade, e chegar ao seu coração, trazendo a você a oportunidade de refletir sobre exatamente esse cuidado do Senhor em nosso favor, em vir no tempo necessário e que Ele realmente sabe que é para abençoar todas as nossas vidas. O capítulo de número 3 está dividido em algumas partes interessantes, pelo menos 4 partes. O verso de número 1 a 3, Pedro trata exatamente dos últimos dias da humanidade, os últimos dias da nossa existência enquanto seres humanos na Terra.
os versículos, melhor dizendo, do capítulo 3, versículos 4 a 8, Paulo fala da promessa da volta do Senhor Jesus, de que ele vai voltar, de que ele prometeu e há de cumprir. E os versos 9 a 14 fala do dia do Senhor. Embora, para alguns, ela parece tarde. E tem alguns que acham que isto nem acontecerá. E os versos 15 até o verso de número 18, o apóstolo Pedro trata da paciência que os salvos precisam ter. Paciência aqui precisa ser entendida também como perseverança, que os salvos necessitam ter enquanto Jesus não vem, esperando o grande dia da volta do Senhor. Portanto, os versos 9 a 14, que foram os versos que li, junto com você, declara para mim, declara para você, que o Senhor, no seu tempo, cumprirá a promessa. Que o Senhor, no seu tempo, cumprirá a promessa da volta de seu Filho Jesus Cristo. Marcos, capítulo de número 24, Mateus, capítulo de número 24, mostra-nos os sinais deste tempo da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro promete que ele vai voltar. E Jesus já havia predito a sua volta desde os dias do seu ministério na terra. E o capítulo de número 24 de Mateus registram sinais importantes que mostram o retorno da volta do Senhor Jesus. No texto, no versículo de número 14, ele apela aos crentes para manter-se na pureza espiritual, aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, entendendo que Jesus vai voltar e entendendo que ele estabeleceu sinais que podemos identificar como verdade, mostrando para a sua volta, no verso de número 14, Pedro está apelando aos nossos corações que nós precisamos nos manter puros, com vidas sadias e prontas para a volta do Senhor Jesus. Por isso, queridos, em primeiro lugar, baseado exatamente no versículo de número 9, eu quero pensar com você o seguinte: o Deus que cumpre suas promessas. O Deus que cumpre suas promessas. Ele começa por afirmar que o Senhor não retarda em cumprir as suas promessas. Podemos também ampliar a ideia e dizer que o Senhor não deixa de cumprir as suas promessas. O Senhor promete e cumpre. Só que nós precisamos entender que as promessas e os cumprimentos das promessas do Senhor acontecem no tempo de Deus, não no meu tempo, não no seu tempo, mas no tempo de Deus. Mas, querido irmão, querida irmã, e por acaso algum amigo que esteja ouvindo a palavra de Deus neste momento, é interessante observar que a incredulidade é que faz alguns pensarem que o Senhor está demorando em cumprir a sua promessa. Alguns chegam até a afirmar, já fazem 2000 anos que tudo isto foi dito e porque até agora isso não se cumpriu. Pensa nisto, acalma o seu coração, não é? Porque é a incredulidade que realmente faz com que muitos pensem que o Senhor esteja tardando cumprir a sua promessa.
Volta ao versículo de número 8, deste mesmo capítulo de 2 Pedro, capítulo 3, e veja o que Pedro diz. Amados, olha o que ele diz. Não ignoreis uma coisa. Ele está chamando a atenção para o que ele iria afirmar. E isto também não pode ser ignorado por nós. Nem por você, nem por mim, nem por ninguém. A afirmativa que Pedro faz é a seguinte, que um dia para o nosso Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. A questão do milênio vai se repetir lá no livro do Apocalipse, e assim como lá está dito a respeito do milênio, aquele texto pode ser com base exatamente aqui no texto de que Pedro escreveu no capítulo 3, verso 8. E este texto mostra-nos que o tempo de Deus não é o meu tempo, não é o seu tempo. O nosso tempo é o tempo que conta os calendários, as horas e os dias. E o tempo de Deus não é este. O tempo de Deus é pleno, é amplo. E um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, o que nós podemos perceber nesta ação de Deus é que Deus, ele é tremendamente longânimo ou paciente. Sabe por quê? Porque ele não quer que alguns se percam. A afirmativa aqui que Pedro faz, que ele não quer que alguns se percam, está exatamente trazendo-nos o entendimento que, no desejo de Deus, é que ninguém se perdesse. Mas, pelo menos, aqueles que, ouvindo o Evangelho, hão de crer, têm um tempo para que isto possa acontecer. Aqueles que hão de ouvir o Evangelho, aí está exatamente, não é? Quando afirmamos que Deus tem conhecimento daqueles que hão de crer nele, ouvir a palavra e aceitar a palavra. E o próprio apóstolo Pedro diz lá no início, né, que a eleição tem a ver com a presciência de Deus. Então, ele sabe. E porque sabe, ele então pacientemente aguarda para que todos sejam alcançados. Para que todos sejam alcançados, para que aqueles que realmente hão de ouvir o Evangelho possam contar com a longanimidade do Senhor, com a paciência do Senhor, para que, ouvindo o Evangelho, se convertam ao Senhor. E quem sabe você, meu amigo, que está ouvindo a palavra de Deus neste tempo, há de abrir o seu coração e aceitar a Cristo como seu Salvador, para estar preparado para este grande dia. Shed, escrevendo nos comentários da sua Bíblia, anotada, ele diz assim: a aparente demora é a forma que o Senhor tem de estender a graça para aqueles que, ouvindo a palavra, se converterem ou se converterão. Então, o Senhor, a sua longanimidade, a sua aparente demora, é a forma de manifestar a graça do Senhor para que aqueles que hão de ouvir a palavra do Senhor se convertam. A salvação, queridos, é para todos. Portanto, a oportunidade é oferecida a todos. E eles desejam que todos venham ao arrependimento. Todos, independente de raça, nação, independente de posição social. Deus quer que todos venham ao arrependimento, para que, através do arrependimento, encontrem a salvação e estejam preparados para aquele grande dia da volta do Senhor. Mas nós sabemos que serão salvos aqueles que ouvirem a voz do Senhor, aqueles que professarem no seu coração que Jesus Cristo é o Senhor,
e arrependidos entregarem as suas vidas ao Senhor. Mateus, capítulo de número 4, verso 17, diz assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Atos 3, verso 19, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. É isto que o Senhor quer que aconteça com você nesta oportunidade. Neste momento em que você ouve a palavra, que você possa escolher o arrependimento e confiar no Senhor e entregar ao Senhor a sua vida. Portanto, Deus tem sua promessa de que Cristo vai voltar para encontrar-se com aqueles que, arrependidos, confessarem o Senhor e então levá-los consigo para a glória e para as mansões eternas. Em segundo lugar, baseado exatamente no versículo de número 10, nós podemos afirmar com Pedro, como Pedro afirmou e como também os demais apóstolos afirmaram: mas o dia do Senhor virá. O dia do Senhor virá. Veja o verso 10. 2 Pedro, capítulo 3, verso 10, diz assim: o dia do Senhor virá, é a afirmativa que mostra exatamente as palavras do Senhor Jesus nos dias do seu ministério, quando ele afirmou que voltaria e deixou o Espírito Santo do Senhor para que por ele fôssemos guiados e preparados. E agora Pedro está como que confirmando: mas o dia do Senhor virá. Mas virá como? Ele repete as palavras de Jesus quando Jesus disse: como ladrão de noite. Ou seja, repentinamente. Repentinamente. Quando menos esperarmos, o Senhor Jesus volta. Quando menos você espera, Jesus volta. Ele pode até durar aqui um pouco mais adiante. Ele pode vir daqui a pouquinho. Ele pode durar mais 1000 anos, mais 100 anos, mais 50, mais 20, não sei. Ou até mesmo neste momento, Jesus pode voltar. Porque o tempo é dele. Ele mesmo disse que só o Pai sabe o tempo. Nem os anjos, nem ele próprio na qualidade de filho. Mas só Deus, o Pai, sabia o tempo. E próprio Jesus e Pedro afirmam que ele virá repentinamente. A ideia de que no tempo em que a gente não está esperando. Ao contrário dos que muitos pensam, queridos, o Senhor cumprirá a sua promessa. Ao contrário que talvez você até hoje pensasse assim, mas muito ao seu redor pensam que Jesus não vai voltar. Alguns chegam a dizer que vai acabar, tudo vai acabar, vai acabar. Né? Alguns acham que acabamos com a morte, mas não. A Bíblia diz que há vida eterna em Cristo Jesus. E quando Jesus voltar, vai voltar para estarmos com Ele eternamente. Então, o que temos neste texto? Quando o texto diz, mas como ladrão de noite, é exatamente uma conjunção que nos adverte. Nos adverte quanto à volta do Senhor Jesus. É para advertir-nos a respeito da volta do Senhor Jesus. O dia do Senhor virá. É palavra da verdade. Jesus virá. O Senhor não nos engana, não nos deixa enganados. Agora, ele virá, sem que eu ou você esteja esperando, como ladrão de noite.
Você espera o ladrão à noite? Acho que não, né? Eu não esperaria, ou eu não espero, nem você espera. Mas quantos são acometidos à noite? Eu já tive algumas experiências, pelo menos uma experiência, do ladrão entrar quando eu ainda era jovem, solteiro, na casa de meu pai, e nós dormíamos. E só no dia seguinte, pela manhã, pudemos dar conta. O meu pai e minha mãe pôde dar conta daquilo que estava faltando dentro de casa. E pôde perceber por onde ele tinha entrado. Não é? Eu também tive uma outra experiência de ainda meus filhos jovens, depois de casados, os filhos já conosco e ainda jovens. O meu filho mais velho, o Fábio, ele tinha ido para uma programação da nossa juventude, da associação. E o meu filho mais novo, o André, ainda pequeno, foi conosco para a igreja, para um programa que havia na igreja. E quando nós retornamos, a nossa casa tinha sido invadida e assaltada. Tanto na primeira experiência, se meu pai soubesse, naturalmente ele colocaria guardas, não é verdade? E na segunda experiência, se eu soubesse, ou eu não sairia de casa naquele dia, ou colocaria guardas para que pudesse guardar a minha casa. Mas nem meu pai, nem eu, e nem você, talvez, nenhum de nós vai tomar tal providência se não soubermos que o ladrão vem. Mas em relação à vida espiritual, a Bíblia Sagrada nos diz que temos que tomar a providência de estar preparado para a volta do Senhor Jesus. A figura do ladrão de noite aqui é para retratar o que o Senhor volta sem que estejamos esperando, repentinamente. Mas, ao contrário, o ladrão propriamente não nos avisa que vai entrar em nossa casa, não é verdade? Mas Jesus, através da sua palavra, tem nos avisado que ele vai voltar. E se vai voltar, é preciso que nós estejamos preparados, que você esteja preparado. Lucas capítulo 12, de número 40, versículo 40, diz assim: portanto, estais preparados, porque virá o Filho do Homem a hora em que você não imagina. Percebe? Portanto, estais preparados, porque virá o Filho do Homem a hora em que você não imagina, diz o evangelista Lucas. Portanto, irmãos queridos, nós, enquanto servos do Senhor, precisamos perceber que é necessário estar preparado. E você, meu amigo, que ainda não aceitou Jesus, precisa perceber esta necessidade para que também se prepare para a volta do Senhor. O que verificamos aqui nos versos 9 e 10 é que tratam da certeza da proximidade da volta do Senhor e os efeitos e sinais da vinda do dia do Senhor. Há uma série, queridos, há uma série de estudos que mostram que a intensidade dos acontecimentos ou dos sinais que Jesus mesmo disse é o sinal ou a mostra da proximidade de Deus. Há uma série de estudos que mostram que, embora no passado tenha tido terremoto, mas agora muito mais do que no passado, no passado haviam guerras e agora muito mais guerras, e a intensidade das guerras, a intensidade dos fenômenos naturais são mostras da proximidade do Senhor Jesus. O cumprimento das profecias escatológicas, ou seja, da vinda do Senhor Jesus, estão aí diante dos nossos olhos.
enfermidades, maldade, violência, esfriamento do amor, guerras, terremotos, catástrofes. São sinais que nos colocam diante da realidade da volta de Cristo, queridos. E estão estes sinais cada vez mais presentes. E Jesus já os citava como figuras ou como sinais usados, não é? Como apontando para a volta do Senhor Jesus. E a questão da proximidade, Jesus usa a figura da mulher grávida. O que nós sabemos, né, é que na proximidade de dar à luz, as contrações vão aumentando até chegar o momento. E Jesus usou exatamente a figura da mulher grávida para dizer sobre a intensidade dos sinais que mostram a proximidade da sua volta. A mulher grávida, segundo nós conhecemos, não é? As contrações, à medida em que aproxima a chegada do bebê, vão aumentando, vão se intensificando, e por isso necessário se faz de que ela esteja preparada, não é? Para o momento da chegada do bebê. E assim é, não é? Sem dúvida também a volta do Senhor Jesus. Portanto, querido irmão, querida irmã, diante da realidade da volta do Senhor Jesus Cristo e da proximidade deste acontecimento, a pergunta de impacto é: que pessoa vos convém ser? É esta pergunta que o texto traz para mim e traz para você nesta oportunidade que estamos diante da palavra de Deus. Que pessoa vos convém ser enquanto Jesus não vem? Ao mesmo tempo que a pergunta nos é feita pelo grande apóstolo Pedro, nós encontramos a resposta no texto. O texto diz que enquanto Jesus não vem, eu e você precisamos ser servos do Senhor, santos no trato. Verso 12 deste capítulo 3 de 2 Pedro. Ser santo no trato significa Pedro estar orientando os crentes do seu tempo e, consequentemente, a nós também, quanto à nossa santidade do trato com os irmãos, com a família e também nas nossas relações, não é? Com Deus e com a sociedade. Como eu e você temos tratado os nossos irmãos. Então, enquanto Jesus não vem, cuidemos, não é? Em ser santos no trato. Usar, né, da nossa santidade como parâmetro para tratarmos uns aos outros. Também o texto diz que devemos ser, enquanto Jesus não vem, piedosos no andar, piedosos no caminhar, no portar. Piedade no sentido de quebrantado diante do Senhor, uma vida cristã realmente controlada pelo Espírito Santo do Senhor. Andar espiritualmente, andar em integridade. Ainda o texto diz que eu e você precisamos ser, enquanto Jesus não vem, aqueles que aguardam a sua chegada preparados. Enquanto Jesus não vem, que pessoa você convém ser? Precisa ser aquela que está preparada para a volta do Senhor, para a volta de Cristo, o Senhor e Salvador de nossas vidas. Esperar o cumprimento da promessa e esperar o cumprimento da promessa do Senhor de tal forma em que você espera a chegada do Mestre
a chegada do Salvador preparado, pacientemente, perseverante na fé, enquanto Jesus não vem. E o texto diz que eu devo ser achado imaculado, irrepreensível e em paz. Imaculado, irrepreensível e em paz. Verso 14. Sejais achados imaculados, irrepreensíveis e em paz. Imaculados significa sem a mancha do pecado, sem a contaminação do pecado, sem que o pecado traga consequências graves na sua vida. Ou seja, ter, né, a questão do pecado resolvido em nossas vidas. Irrepreensíveis quer significar sem ter o que dizer algo contra você. Você que é crente em Cristo Jesus, servo do Senhor, a sua vida precisa ser de tal forma que não haja nem nada que possa, de alguma forma comprometer a sua fé. E em paz. Ser achado em paz. Certo dos cumprimentos dos mandamentos do Senhor. Quando eu tenho certeza de que Jesus vai cumprir a sua promessa de voltar e de nos abençoar, de nos proteger, de nos conduzir, eu tenho paz no meu coração. E você também terá paz no seu coração se assim você proceder. Convicto da salvação, achado convicto de que você é um salvo em Cristo Jesus, com certeza de salvação. Por isso, se você ainda não é, precisa ser salvo e ter esta certeza. Com vida de santidade e de testemunho. E descansando no Senhor. Descansar no Senhor significa entender que o Senhor está no cuidado de todas as coisas. Neste tempo que estamos passando, o quanto nós temos tido esta certeza no nosso coração, não é? De que o Senhor está cuidando de todas as coisas, das nossas igrejas, dos nossos irmãos, das nossas famílias, do nosso governo, dos governos das nações. O Senhor está no controle de todas as coisas. Então, quando nós temos estas certezas, a paz no coração da gente. Por isso, podemos afirmar que assim a igreja e todos os crentes têm a consciência da realidade da volta do Senhor Jesus Cristo. Todos os crentes, todas as igrejas, entendendo o ensino que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro e tantos outros puderam se referir, e o próprio Jesus, quanto à sua volta. Com esta certeza no coração, com estas convicções, nós temos a consciência e a certeza de que a volta do Senhor Jesus é uma realidade e um acontecimento próximo, porque assim os sinais nos mostram. Portanto, irmãos, o que a gente pode aprender e aplicar, segundo as lições do texto trazido por Deus aos nossos corações em sua palavra? Que o Senhor é justo e verdadeiro e que cumprirá a sua promessa de que Jesus voltará. Essa é a primeira coisa que a gente aprende aqui. Que ele é justo e verdadeiro e que cumprirá a sua promessa. Mas que muitos dos crentes não têm esta esperança. Aprendemos isto. Que muitos aqueles descrentes não têm esta esperança, por isso acham que ela está tardia, não é? Aprendemos que o dia do Senhor virá repentinamente. Quando menos esperarmos, o Senhor voltará.
como diz o texto, como ladrão de noite. E por isso, estar preparado para a volta do Senhor Jesus é imprescindível, meu irmão. É imprescindível, meu amigo. Não pode ser adiado, precisa ser agora, neste momento. Aprendemos que pessoas precisamos ser enquanto Jesus não vem. Os crentes e a igreja precisam aguardar a volta do Senhor Jesus, a vinda do Senhor Jesus, em santidade de vida, agindo com piedade cristã, e ser achado purificado, irrepreensível e em paz na presença do Senhor Jesus. Eu quero concluir esta palavra com 3 interrogações para o seu coração. E que você possa pensar e responder cada uma delas, porque elas vão servir de conclusão para a mensagem que você ouviu e que você possa aplicá-la em seu coração, nesta busca do preparo para a volta do Senhor Jesus, e entendendo que no tempo do Senhor, ele voltará, e que muitos a entendem ou acham que é tardia e que o Senhor demora em voltar, por não compreender a longanimidade e a paciência do Senhor. As 3 perguntas são: primeira, você crê na realidade da volta de Jesus? É importante que você tenha esta resposta, para que realmente você entenda o significado e o valor da pessoa de Jesus para você. Você entende ou você crê na realidade da volta do Senhor Jesus? A segunda pergunta: como você percebe a palavra que diz: o Senhor é justo, ele cumprirá a promessa no tempo certo, Jesus virá. O Senhor é justo e ele cumprirá a promessa. No tempo certo, Jesus virá. Como você percebe esta afirmativa? Crer na justiça do Senhor? Crer na promessa do Senhor? Crer que ele é justo e verdadeiro? No tempo certo, Jesus virá. A terceira pergunta: Jesus virá repentinamente. E se for agora? Como ele vai encontrar você? Jesus virá repentinamente. E se for neste momento, como Jesus vai encontrar você? De que forma você será encontrado por Jesus se ele voltar agora? De que maneira? Que você esteja preparado para a volta do Senhor Jesus, porque ele vem. Ele vem nas nuvens, como diz o texto sagrado, e nós, os salvos, nos encontraremos com ele, estaremos com ele. Assim como no passado o Senhor Jesus foi anunciado e esperado, ele veio e foi para o Pai. E nós aqui, enquanto estamos servos do Senhor, esperamos a sua volta. Assim como no passado o Senhor cumpriu as suas promessas, falando a Moisés, a Elias, aos profetas, e cumpriu a promessa da chegada do Senhor Jesus, e a igreja do Senhor Jesus recebeu a promessa da sua volta, ele virá. Jesus vem. É isto que quero que você, nesta oportunidade, possa estar ouvindo através deste hino que quero compartilhar com você. Eu vou abrir aqui a tela, o vídeo, para que eu possa compartilhar com você. Este vídeo é uma música que a irmã Patrícia Alcântara e a irmã Heloína Costa louvam o Senhor, né, dizendo: Jesus Cristo vem. Ouçamos, e enquanto ouvimos, né, enquanto cada um de nós está ouvindo,
Vamos falar com Deus e entregar para Jesus as nossas vidas, esperando a volta de Cristo. Ouçamos, portanto, a irmã Patrícia e a irmã Heloína. Ele vem. Estes são os dias de Elias, pregando a palavra de Deus. E estes são os dias de Moisés, justiça reinando outra vez. E estes são os dias de hoje, o mundo vive em escravidão, mas nós somos os pregadores, anunciando a volta do Rei. Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens, a trombeta posso ouvir, grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Estes são os dias de Ezequiel, os ossos voltaram a viver. E estes são os dias de Davi, erguendo um templo de louvor. E estes são os dias da ceifa, os campos já brancos estão, e nós somos trabalhadores, realizando a colheita final. Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens, a trombeta posso ouvir, grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens, a trombeta posso ouvir, grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Não há Deus como Jeová, 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 não há Deus como Jeová. Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens, a trombeta posso ouvir,
Amém, né? Amém. Glória a Deus. Ele vem voando, né? Ele vem para buscar a sua igreja. Ele vem para buscar a sua igreja, para estar com os seus. Ele vem para nos abençoar. Ele vem. E o grande coral, né, cantando e louvando ao Senhor, porque Ele vem. E glórias ao Senhor, porque Jesus virá, né? E que realmente nós possamos esperar a volta do Senhor Jesus, crendo no poder que Jesus tem para salvar, redimir, transformar e guiar as nossas vidas, as nossas igrejas e cada um de nós. Que o Senhor, portanto, nos abençoe e que nós possamos caminhar, não é, seguros e convictos da volta do Senhor Jesus Cristo para buscar e salvar a sua igreja. Que o Senhor, portanto, nos abençoe. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado por tua palavra. Obrigado, Senhor, porque podemos ser alcançados pela salvação. Guia minha vida e a vida dos meus irmãos. Cuida das nossas igrejas, Deus. Cuida das nossas famílias, dos nossos ministérios. Nestes dias tão difíceis. Ó Senhor, que aqueles que ouviram a tua palavra nesta oportunidade possam abrir os seus corações e aguardar a chegada do Senhor Jesus Cristo, para encontrar-se com Ele e viver para Ele. Ó Deus, que tenhamos no nosso coração a esperança de eternamente estar com o Senhor. E se há entre nós algum amigo que, ouvindo a Tua palavra, possa ter sido impactado por ela nesta oportunidade, ó Deus, conceda a estas pessoas a oportunidade da salvação, para que também possam estar com Cristo no dia da sua volta. Ó Senhor, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar a tua palavra. Abençoa-nos com tua graça. Abençoa os enfermos. Abençoa os necessitados. E todos que precisam, ó Deus, daquilo que têm ou necessitam para as suas vidas. Dirige-nos, ó Pai. Ó Deus, neste tempo difícil, abençoe as nossas famílias, abençoe os enfermos, cura-os segundo o teu querer. Obrigado por aqueles que já estão restabelecidos, ó Deus. Nós te louvamos por isso. Obrigado, ó Deus, também porque o Senhor pôde estar com alguns irmãos e sará-los das suas enfermidades e cuidar deles nos hospitais, e muitos já estão em suas casas. Louvamos o teu nome pela grandeza do teu amor, pela salvação em Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado, querido. E você, meu amigo, se por acaso você ouviu a palavra e entendeu como importante na sua vida, coloca a sua vida nos braços de Jesus, faça contato conosco. Aqui na página, né, da nossa igreja e também em outras páginas, né, da nossa igreja, das organizações de nossa igreja, no YouTube, no Facebook, você vai encontrar também os meus contatos. Então, faça-nos conhecer a sua decisão. Ou, se você preferir, visite uma igreja próxima à sua casa e diga que você aceitou Jesus como seu Senhor. E você, meu irmão, consagre a sua vida para esperar a volta do Senhor Jesus. Que o Senhor Deus, portanto, nos abençoe. Que o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça redentora de Jesus Cristo, e a consolação santa e doce do teu Espírito, seja, Senhor, com a tua igreja reunida pela face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe.